Vamos agora pro lado do visitante, pro lado do Palmeiras, com Amanda Barbosa, Amandinha. O torcedor palmeirense já acordou naquela ansiedade, ele quer saber cada passo do time. Como é que tá a programação do Palmeiras? Conta pra gente. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. O time está concentrado aqui na academia de futebol. Hoje, por volta das 10h40 da manhã, teve um trabalho de ativação física, né? E aí, nesse momento, ó, meio-dia e 1h05, né, na verdade, o time está almoçando, hein? Não conseguiu o cardápio, mas sei que o time está almoçando. Mas pro fim do dia, ali depois das 6, vai ter a palestra ali com o Abel, tudo que o time precisa saber antes dessa decisão. E na sequência, já por volta das 6h45, o time deixa aqui a academia de futebol rumo à Arena do Corinthians para jogar essa decisão aí contra o time, essa segunda partida, Fred. Boa, palestra do palestra. E Amandinha, nós demos aqui o campinho do Corinthians, né? Tem algumas dúvidas ali com relação ao Garro. O Palmeiras tem alguma dúvida? Tem alguma alteração? Traz esse campinho pra gente, por favor. Então, Fred, bom, o Abel trabalhou um período aí dessa data FIFA, boa parte dela sem alguns jogadores, perdeu o Everton depois também, mas todos esses jogadores que estavam ausentes retornaram ontem. Teve a questão do Richard Rios, mas a assessoria disse que não teve comprometimento do trabalho dele também, então todos esses jogadores estão à disposição para essa decisão. Não vai contar com o Marcos Rocha, que sentiu, né, na primeira partida da decisão contra o Corinthians, e aí deve ser a única mudança em relação ao time do primeiro jogo. O Mike vai entrar no lugar dele. Existe uma expectativa aí em torno do retorno do Maurício, não há certeza, mas existe muita expectativa, possibilidade de que ele seja relacionado. Não vai ter também o Gomes e nem o Paulinho. Então esse time aí provavelmente vai com o Everton, Mike Murilo, Mikael e Piquerez, Richard Rios, Emi Martinez e Rafael Veiga, Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque, o provável Palmeiras para enfrentar o Corinthians nessa decisão do Campeonato Paulista, Fred. E o Palmeiras? O Palmeiras pode ter mais mudança. Você vê o Maurício como titular? Então, a gente vai ter de saber qual é a real condição do Maurício, né? Se ele estiver inteiro, tá inteiro, vamos supor. Tem uma boa chance Maurício de começar. está inteiro. Boa chance de começar. No lugar de quem? Pode ser do Facundo Torres, pode ser até do Richard Rios. Se ele quiser dois Veiga, jogadores de armação. Veiga não, né? Com os dois juntos. Com os dois juntos. No lugar do Richard Rios? Olha, eu não descartaria. Com o Veiga talvez um pouquinho mais recuado e o Maurício como um armador mesmo. A gente vai ter de ver o que o Abel preparou para esse jogo. Mas você fala no lugar do Richard Rios por uma questão técnica ou porque ele pode estar cansado por causa dos jogos da Colômbia? Acho que uma questão técnica também. Aí teria Emiliano Martinez, Veiga e Não, Maurício. É uma figura importante no meio-campo do Palmeiras? É. Tudo bem, falhou no jogo de ida, ele falhou, mas ele é uma figura ali importantíssima, né? Na engrenagem palmeirense. Não, e é um time, Abel, que já respondeu em situações como essa muito bem. Já saiu de situações difíceis para ganhar campeonato. É um grupo muito habituado a ser campeão. Boa parte do grupo, né? Não é o mesmo grupo dos últimos anos, algumas mudanças, mas uma comissão técnica que prepara muitos detalhes para jogos assim. Eu não descartaria o Maurício em boas condições começar jogando. E o Palmeiras, na teoria, tem dois armadores. E o Veiga talvez um pouco mais recuado perto do Emiliano Martinez. E o Maurício como um camisa 10, se aproximando de Vitor Roque, Estevão, Facundo Torres. Eu não descartaria essa chance, não. Eugênio, você não imagina o Maurício no lugar do Facundo, né? Não. Eu lembro que você falou isso um tempo atrás, semana passada. Ele até pode ser escalado pela esquerda no lugar do Facundo. Mas eu acho que a grande virtude do Maurício, nesse momento de Palmeiras, no início do campeonato muito bom que ele teve, muito mesmo, foi a finalização. Não, mas antes da chegada do Vitor Roque, né? Sim. Antes da chegada do Vitor Roque. Mas a dificuldade do Palmeiras é justamente em concretizar as situações que ele cria. O Palmeiras precisa de 10 finalizações para fazer um gol nesse campeonato paulista, enquanto o Corinthians precisa de 7. E tenho certeza que a média do Maurício é a superior, a melhor do time. Eu posso até levantar os números daqui a pouco. É o jogador que menos precisa de finalização para fazer gol. É o jogador que não está tremendo na cara do goleiro. Tem muita gente do Palmeiras que chega na hora de fazer o gol, chuta por cima, tropeça, cai, e a bola bate no pé dele e ele coloca na rede. Então, ele não pode eu acho também que chegar para finalizar mesmo vindo de trás, Eugênio? Mas eu pode, acho né? que assim, pro Maurício, que talvez esteja recuperado, mas claramente está sem ritmo de jogo, para ele começar o jogo, para ele entrar em algum momento do jogo, é importante que ele entre centralizado onde ele estava jogando antes, ou seja, próximo da zona de finalização. Se ele jogar pelo lado, ele fica... É claro que ele pode pisar na área e fazer o gol, mas ele estava jogando centralizado, como um falso 9.
Ali ele estava dando as respostas. Claro que agora chegou um especialista da área, que ainda não conseguiu se adaptar completamente ao time. Isso vai acontecer com mais tempo. Então, eu imaginaria ele jogando por dentro. No lugar Talvez aí, o Praz está falando, se não jogar o Richard Rios, que eu acho que às vezes ele é mal interpretado pela torcida do Palmeiras, que é o jogador do time que mais corre em campo, ele está em todos os lugares. Mas realmente falhou no jogo contra o Corinthians, no jogo de ida, tentou um toque de letra e se perdeu. Se a ideia é recuar o Veiga para jogar como um segundo volante, que não é onde ele rende melhor, talvez fazendo isso você possa colocar o Maurício no lugar do Veiga, junto ao Vitor Roque, mais perto do gol, por dentro. Pode ser uma opção. Vai depender muito da condição física do Maurício, né? Se realmente ele está pronto para 90 minutos. A gente tem uma tela mostrando dados ou informações do Carrillo e do Richard Rios. Olha, motorzinhos dos times. Carrillo ou Carrillo e Richard Rios na temporada. E os rankings nos times. Jogos, Carrillo 15, Rios 13, Carrillo é o primeiro em ações progressivas e o Rios é o quarto, no Palmeiras. Passes certos, o Carrillo lidera e o Rios é o terceiro no Palmeiras. Metros avançados com a bola, olha, o Carrillo é líder em quase tudo, hein? E o Rios terceiro, e passes recuperados, aí muda de figura, porque o Rios é o líder em passes recuperados e o Carrillo é o quarto. Aí o torcedor do Palmeiras, aquele... E o tempo embaixo ali, cada um jogou na data FIFA, né? O Carrillo jogou quase as 2 partidas inteiras pela seleção peruana e o Rios jogou as 2 inteiras pela Colômbia. Mas muito próximo, praticamente os dois jogaram o jogo inteiro. 2 desgastados. O torcedor do Palmeiras que vê ali Richard Rios líder em passes recuperados, mas ele tem guardado um lance. Aquele corneteiro é líder em passes recuperados, mas na hora de recuperar a bola do Memphis, e aí? Foi dar um toque de letra e a bola ficou com o Memphis, chegou no Yuri Alberto e foi gol. Eu conheço esses corneteiros, mas eu conheço. Eles têm razão. Eles pedalam por aí. Aquele lance tudo, foi decisivo, ele não recuperou e saiu o gol do é. Corinthians. Mas ainda acho um jogador decisivo no Palmeiras. Assim, decisivo, importante no meio campo do Palmeiras. O Richard Rios ou não? É importante, mas não dá para descartar o Abel Ferreira vindo com alguma carta na manga. O que eu quero dizer com isso? O Rios, nesses 10 dias de data FIFA, não treinou. Ele sabe o que tem que fazer. Se colocar hoje, ele sabe a função que ele vai desempenhar, como ele tem que marcar, com a bola, quando o time não tiver a bola. Mas eu estou pegando como um parâmetro o que falou o Abel Ferreira depois do primeiro jogo, a derrota por 1-0 para o Corinthians no Allianz Parque, em que ele cobrou publicamente do Veiga e do Estevão. O Estevão, no lance que o time sofre gol, poderia levantar a cabeça, soltar a bola. O Vitor Roque. Esperava o Veiga mais criativo. Se fosse um outro treinador falando publicamente isso de alguns jogadores, era uma outra cobrança, um outro barulho. É alguém que é muito campeão, é competente e conhece o grupo que tem. Então, como você interpreta essa fala dele? Eu não descartaria uma mudança de posição em relação ao Veiga, um pouco mais recuado, para talvez confundir um pouco a marcação do Corinthians. Eu acho que quem pensa em alguma mudança para o jogo é o Palmeiras. Pela necessidade que tem para ganhar, pela necessidade que tem para mudar um pouco o confronto, para tirar o Corinthians de um conforto de ficar com a bola em Itaquera, principalmente. Agora me fugiu a memória. Nesse jogo de ida, ele jogou com 2 zagueiros, o Abel? Sim. Micael e Murilo. Os dois jogam. Acho que os dois jogam. É verdade, que o Micael, inclusive, estava no lance com o Yuri Alberto. Sim. Alguma possibilidade vocês veem de o Abel fazer o que ele já fez várias vezes e colocar 3 zagueiros, de repente, para liberar mais? Deve jogar o Mike, né? Deve jogar o Mike. O Mike e o Piquerez? O Abel joga sempre com 3 homens atrás. Às vezes é um zagueiro, um lateral fazendo a função de zagueiro. Às vezes ele joga com 3 zagueiros, como jogou contra o próprio Corinthians no jogo da fase de classificação do campeonato. Perfeito. Para explorar os corredores do Corinthians, que o Corinthians não ocupa. Né? Só que o Corinthians os ocupou no primeiro jogo da final. Essa é uma grande questão. É um duelo tático. Eu acho que ele vai procurar algo diferente. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o Abel cria surpresas táticas para jogos decisivos. Às vezes dessa vez ele teve tempo para pensar isso. Às vezes até sem trocar jogadores. Fato, com os mesmos jogadores. Sobre o Maurício, ele tem no Campeonato Paulista 9 finalizações e 5 gols. Tá bom. Ou seja, ele precisa de menos de 2 finalizações para fazer um gol. Tá bom. 1,8, a cada 1,8 chute do Maurício é gol. Por isso eu defendo o Gênio está quase tirando o Vitor Roque.
dele jogar próximo do gol. A diferença que ele pode fazer no time não é jogando do lado do campo, é jogando perto do gol para converter as chances que o resto do time tem dificuldade em converter. Perfeita a sua explanação e os números, você enriquece a sua opinião. Os números a única não coisa mentem, que eu como penso diria é que se ele jogar, por exemplo, pelo lado, não impede dele entrar na área e fazer o gol. Sim, mas Ué? não impede. Tô errado? Só que ele vai ter menos oportunidades do que teria se jogasse por dentro. Vamos ver as prováveis escalações? Vamos lá. Bora. Vamos lá? Vamos ver, agora eu quero ver. Começando Deixa eu com o Corinthians de tanta gente, com Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri. Ranielli, Rian ou Martínez? Martínez. É Martínez, né? Martínez. Carrijo ou Alex Santana? Carrijo. Tony Garrido, né? Tony Garrido. Garro ou Thales Magno? É Romero. Não é nenhum dos dois aí. Concordo com o Prato. Yuri Alberto e Memphis Depay. Gostei dos pitacos de vocês Obrigado. no meio da escalação. E agora o provável Palmeiras. De Tem tanta gente com a mão, peraí, tem gente com a mão Um amigo no nosso coração falou o seguinte, agora. se for tetra tivesse hoje, aqui o conheço- o professor tinha que cantar o hino do Palmeiras Eu agora. conheço o historiador das coisas do Palmeiras, Abel, que ele falou o seguinte, se for tetra hoje, não respondo por mim amanhã. Eu acho que não responde por ele hoje, não é amanhã. Amanhã tá muito longe, ele não responde hoje à noite. Vai lá. O histórico Everton no gol. Mike, Murilo. pegar. Vai você, Prates. Mike, Murilo, Mikael e Piquerez. Lembre os seus tempos de repórter no rádio, dando a escalação. O Everton na baliza, como diria o outro. Mike, Murilo, Mikael e Piquerez. Richard Rios ou Aníbal. Richard Rios. Entre os dois, Richard Rios. Emiliano Martínez, Estevão, Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. Cadê o Maurício aí? Não tá. Não tá nem entre parênteses ali por enquanto. Eu acho que ele voltando de lesão para começar. Torcida Palestrina, uma ótima tarde a todos. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Palmeiras ser tetra na casa do Corinthians, nosso maior rival aqui de São Paulo. Hoje o Palmeiras vai ser campeão na Neoquímica Arena, é isso mesmo, eu tô muito confiante. Hoje pra mim vai ser 2-0 Palmeiras, Palmeiras vai jogar muita bola, Vitor Roque vai balançar as redes, Veiga e companhia, Estevão vai fazer uma partida assim, uma das melhores partidas dele com a camisa do Palmeiras. Vamos torcer para que tudo dê certo, que o Verdão consiga esse título inédito na casa do nosso maior adversário aqui de São Paulo. É isso mesmo, eu tô muito confiante, eu quero saber o resultado de vocês. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E agora, falando sobre Mercadão da Bola, vocês estão vendo esse cara aí na tela, é isso mesmo. Andréas Pereira voltou a ser o assunto dentro da diretoria do Palmeiras. A Leila Pereira não desistiu desse grande jogador para ajudar o Palmeiras a ganhar o Super Mundial de Clubes. É isso mesmo, além dele, o Jorginho também. A ideia do Palmeiras é qualificar muito esse setor de meio de campo, tendo em vista que alguns jogadores estão em baixa, o próprio Rafael Veiga, o Maurício voltando de lesão, né? O Felipe Anderson ainda não mostrou para que veio, o Estevão, meio da temporada, está indo embora, então assim, o Palmeiras quer reforçar muito esse setor de meio de campo, e o nome do Andréas Pereira é um nome muito cobiçado, é um nome muito falado, né? Para quem tá achando que a diretoria do Palmeiras desistiu dessa contratação, estão completamente enganados, né? O Palmeiras não desistiu da contratação do Andréas Pereira. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver o Andréas Pereira com a camisa do Palmeiras? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!